Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Faremos a leitura até o versículo de número 12, de 1 a 12. Mateus 2, de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. E então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo alguma menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Meus amados, é fato notório, inquestionável, acima de qualquer dúvidas, de que a pessoa de Cristo é o centro da eternidade, é o centro da história, o centro do céu, o centro da terra. Ele é o centro da igreja, ele é o centro das Escrituras, ele é o centro da nossa própria vida. Não é por outra causa que a história da humanidade está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. E eu queria hoje olhar com vocês alguns aspectos desta história da redenção. Primeiramente, vejamos a questão da preparação, porque quando nós falamos em Natal, o nascimento do nosso glorioso Redentor, este plano não foi traçado no tempo. Este plano foi estabelecido na eternidade, antes que houvesse céus e terra. Apocalipse capítulo 13, verso 8, chega a nos informar que ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Não que historicamente isso tivesse acontecido, mas nos planos perfeitos e eternos de Deus, esse plano já estava estabelecido e traçado. Quando você olha a história da redenção, essa preparação começa lá no Éden. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E então todos os
tipos e profecias apontaram para ele. Os patriarcas falaram dele, os profetas descreveram a ele. A centralidade do culto judaico representava em sombra ele que é a realidade. Desde o tabernáculo, desde a arca da aliança, desde aquilo que estava dentro da arca, as festas de Israel, os sacrifícios, tudo isso era uma espécie de preparação para a chegada do Messias. Tudo isso apontava para aquilo que nós chamamos do Natal, o nascimento do nosso Salvador. De tal maneira que este plano foi se desenrolando ao longo da história, e claro, com muitas lutas, muitas perseguições. Mas este plano de Deus, atacado aqui, ali e acolá, foi avançando vitoriosamente. Vitoriosamente. E então, quando você olha o cenário maior, o macro cenário, você vai ver que Deus estava trabalhando os detalhes, naquilo que nós chamaríamos hoje de mundo secular. Deus levanta uma nação, o povo judeu, para trazer a nós as Escrituras. E qual é o centro das Escrituras? É Jesus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São essas que testificam de mim, disse ele. E a partir então deste povo que nos lega as Escrituras, também o Messias nasce dos judeus. Se você olha num outro cenário, Deus levanta os gregos, desde Alexandre o Magno, que vence o poderoso império medo-persa, que estabelece uma língua universal, uma cultura que vai tomando conta do mundo, mesmo depois que Roma domina o mundo. Roma dominou o mundo politicamente, mas não culturalmente. Foi a língua grega, foi a cultura grega que prevaleceu, e tudo isso era preparatório para o nascimento do Messias. Deus prepara o Império Romano para criar o que nós chamamos de Pax Romana, para unificar um grande império, debaixo de uma lei específica, abrindo fronteiras, estradas, para que desta maneira, no tempo próprio, na plenitude dos tempos, a mensagem do Messias pudesse percorrer celeremente e com capilaridade o mundo inteiro. Então, quando todo esse mapa, quando todo esse cenário estava pronto, diz a Escritura, isso chamava-se plenitude dos tempos. E então, Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, ele nasceu. Nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor. E aqui eu quero tratar do segundo aspecto, primeira preparação. Vamos ver agora a anunciação. E essa anunciação começa com um sacerdote já idoso, Zacarias, que orara durante tantos anos com a sua mulher, Isabel, para ter um filho. E depois de tantos anos de oração, já em avançada idade, haviam desistido de esperar. Além do que, Isabel era estéril. E num dia em que Zacarias estava no seu turno de trabalho no templo, porque eram muitos sacerdotes, e era um privilégio um sacerdote ter a honra de queimar incenso no templo, nesse dia tão especial da sua agenda, diríamos hoje eclesiástica, o anjo do Senhor apareceu para ele, dizendo: não tenha medo não, as tuas orações foram ouvidas. Que verdade preciosa para nós, irmãos, porque a gente pensa que oração só é ouvida quando você recebe a resposta na hora. Eu quero dizer para você que nenhuma das suas orações são desperdiçadas. Deus vai juntando as suas orações, como que num aspecto de acumuladas. E no tempo certo, na hora certa, Deus traz a resposta.
Aparentemente, parece que Deus tinha chegado atrasado na casa de Zacarias. Ele já estava idoso, a sua mulher também, além do que não tinha mais regras e ainda era estéril. Mas como Gabriel disse para Maria, lá em Nazaré, fazendo alusão a este fato de Zacarias e Isabel, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então, depois dessa anunciação a Zacarias, o mesmo anjo Gabriel vai a Nazaré. Há uma jovem, diríamos hoje uma adolescente, noiva, desposada, com José o carpinteiro da vila. E talvez alguns fiquem confusos, porque a ideia de desposar para a nossa cultura brasileira é casar. A ideia lá, entretanto, era de um noivado que tinha um compromisso muito mais estreito e mais sólido do que o noivado de hoje, que só poderia ser desfeito com divórcio. O acordo já estava firmado, o casamento já estava tratado, mas os dois não estavam juntos ainda, porque o casamento não tinha sido consumado. E o anjo aparece para Maria, diz: não temas. E anuncia a ela que ela seria a mãe do Salvador, e ela questiona: mas como? Eu não tenho relação com homem algum. E o anjo diz: descerá sobre ti a sombra do Altíssimo. O que há de gerar será obra do Espírito Santo, e ele será chamado então Filho do Altíssimo, e vai colocar o nome dele de Jesus. Se parece que o anjo chegou atrasado na casa de Zacarias, parece que chegou adiantado na casa de Maria. Mas mais uma vez Deus está mostrando que o que é impossível para os homens é possível para Ele. E o cenário fica muito complicado, porque diz a Bíblia que quando Gabriel vai falar com Maria, a Isabel já está há 6 meses grávida. Lá perto de Jerusalém, a 130 quilômetros de Nazaré. E ela sai então de Nazaré sem falar para ninguém. E fica os últimos 3 meses de gravidez de Isabel, até que nasce o João Batista, quando ela retorna. Os comentários já surgiam na sua vila, na cidade de Nazaré. E José tinha 2 opções. Ou se defendia para terminar o noivado, mas para se defender tinha que acusar Maria. Ela estava grávida, ele não era o pai da criança. O constrangimento. Então diz a Bíblia que ele resolve sair secretamente, para não infamá-la. E mais uma vez vem uma anunciação, em sonhos o anjo diz para ele: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E porás nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E então diz a Escritura, que Deus move o mundo inteiro, o Império Romano. Porque quem está governando o mundo é César Augusto. O profeta Miqueias diz que o Messias não nasceria em Nazaré, nasceria em Belém da Judéia. A casa do pão, o pão da vida tinha que nascer na casa do pão. Belém era a cidade de Davi, e o Messias seria chamado filho de Davi. Era uma viagem longa de 130 quilômetros. Mas para que a profecia se cumprisse, acontece um recenseamento em todo o império. Para que cada cidadão fosse recensear-se na sua cidade natal, e José era filho de Davi, da cidade de Belém. E então ele faz essa longa viagem. Quando chega em Belém, não havia lugar para eles na estalagem. E então Jesus vai nascer em Belém, numa manjedoura. E vem então a 4ª anunciação aos anjos, aos pastores. E eu chamo a atenção dos meus amados irmãos, porque a história da redenção é uma espécie de virada de mesa. Virada de mesa. Deus vai pegar um sacerdote já velho. Deus vai pegar uma menina, ainda virgem.
Deus vai começar a história da redenção não através dos nobres de Jerusalém, nem mesmo da classe sacerdotal, mas de um carpinteiro, de uma pequena vila. O anjo não vai proclamar o nascimento do Redentor no palácio de César Augusto, nem mesmo no palácio de Pôncio Pilatos, ou nem mesmo no palácio, melhor dizendo, de Herodes o Grande. Pilatos não existia ainda nesse período como governador, só fazendo esse reparo. Mas vai, amados irmãos, comunicar esse fato auspicioso aos pastores, classe desprezada e não acreditada naquele tempo. Mas a última anunciação vai acontecer muito longe dali, mais de 1000 quilômetros dali, com os magos, gentios. Notem vocês, amados, como Deus vira mesa. Como Deus não lida com o mundo eclesiástico da época, como Deus não lida com os grandes e nobres da época, mas como Deus lida com aqueles que eram chamados de desprezados da época, para trazer-nos a história da redenção. Então, vem aquilo que eu chamaria do terceiro ponto, que agora é o nascimento do Messias. Haveria de ser em Belém da Judeia. Sabem por quê, irmãos? Porque a Bíblia, como palavra de Deus, não pode falhar. Miqueias já havia profetizado que seria em Belém da Judeia, praticamente 700 anos antes. E aqui há algo para mim espantoso. Porque o Rei da Glória não encontra lugar em Belém. O Rei da Glória não vai nascer num palácio, num berço de ouro, num quarto atapetado, com roupas engalanadas, cercado de luxo e fausto. Mas o Rei da Glória vai nascer numa estrebaria, ou melhor, numa manjedoura, e manjedoura significa o lugar onde os animais se alimentam. Longe dos holofotes, sendo rico se fez pobre, sendo Deus se fez homem, sendo Pai da eternidade entrou no tempo, sendo transcendente se esvaziou, a ponto de se transformar num bebê enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. E a proclamação então foi extraordinária, porque o anjo aparece aos pastores e diz, a glória de Deus se manifesta ali e diz, não tenham medo, porque eu trago a vocês uma boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esta é a mensagem que proclamamos. Quando essa mensagem foi entregue aos pastores de Belém, que guardavam os seus rebanhos na vigília da noite, diz a Escritura, que de repente uma milícia de anjos, como que cobrindo os céus, e transformando, quem sabe, as nuvens que dançavam o sabor do vento daquela noite, em partituras musicais, começam a cantar glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, aquele que quer bem, de tal maneira que o primeiro Natal foi celebrado pelos anjos e pelos homens, foi celebrado no céu e também na terra. Mas eu queria pensar com vocês agora em último lugar, como é que foi a reação ao nascimento do nosso Redentor? Que atitude as pessoas tiveram? E é aí que entra o capítulo 2 de Mateus, de uma maneira mais particular. E a primeira atitude, irmãos, notem comigo, foi a hostilidade do rei Herodes. Confira comigo o versículo 3, por favor. Tendo ouvido isto,
ouvido o quê? A pergunta dos magos. E qual era a pergunta dos magos? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Agora o verso 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Irmãos, uma pessoa ao ler esse texto pela primeira vez não vai entender. Durante muito tempo, pastor Jailton, eu não entendia. Como é que uma pergunta de estrangeiros que chegam em Jerusalém pode alarmar um rei? Como é que uma pergunta dessa, tão simples, pode alarmar uma cidade? O que está por trás disso? Por que o rei está alarmado? Por que a cidade está empolvorosa? Para você entender isso aqui, você precisa entender a hostilidade de Herodes. Quem é esse Herodes? Esse Herodes começa a reinar no ano 37 a.C. e reina aproximadamente até 2, 3 anos depois de Cristo. Alguns dizem até o ano 4 a.C., porque o nosso calendário está atrasado 4 anos. Este homem foi aquele que, ao assumir o governo, porque Roma tinha dominado esse território de Israel no ano 63, quando Pompeu dominou essa região. Ao assumir o poder, ele enfrenta a família herodiana e manda matar todos os membros da família herodiana. Ao assumir o poder, havia em Jerusalém, até no período de Cristo, um grupo seleto de 71 membros, que se chamava Sinédrio, cujo presidente era o sumo sacerdote. E ao assumir o poder, ele mandou matar 45 membros do Sinédrio, mais da metade do Sinédrio. Este homem foi um grande administrador, foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, transformando-o nos maiores palácios religiosos de todos os tempos. Foi este homem que construiu o grande porto de Cesareia, abrindo fronteiras de Israel, não só para o comércio, mas também para as viagens missionárias. Foi este homem quem construiu a fortaleza de Massada, que serviu de refúgio para 3.000 judeus no ano 70, com a invasão de Jerusalém. Mas esse homem tinha um medo terrível de perder o poder. Ele casou-se 9 vezes. Segundo os historiadores, a sua esposa predileta chamava-se Mariana, membro de uma família nobre. E ao casar-se com ela, com medo de que a sua família conspirasse contra ele, mandou matar um por um de todos os membros da sua família. A sua sogra, Alexandra, roga a ele para constituir o jovem Aristóbulo como sumo sacerdote, com 17 anos de idade. Porque naquela época o sacerdócio já tinha sido corrompido. Se comprava a peso de ouro essa posição eclesiástica. E ele, para atender a sogra, lá no começo do casamento, nomeia Aristóbulo, aos 17 anos de idade. Ele revelou-se uma pessoa muito jeitosa para a função que ocupava, e então Herodes, com ciúmes, mandou matá-lo. O imperador romano convoca-o para ir a Roma, em virtude das atrocidades, porque quando isso acontece, a sua sogra, com medo, foge para o Egito, para as sombras de Cleópatra. E ele manda a sua soldadesca atrás dela. Ela tenta fingir-se ou escapar num funeral, disfarçadamente, descobriram-na e mataram-na no Egito. Quando o imperador mandou chamá-lo a Roma, por causa das atrocidades dele, ele ficou com medo de que Mariana rebelasse-se contra ele na sua ausência, e antes de viajar, matou a sua própria mulher, a que ele chamava da sua esposa preferida. Ao voltar de Roma para tentar remediar a situação,
ele manda 2 de seus netos para Roma para estudar. Sua irmã, que era do mesmo estofo moral depravado dele, disse a ele: quando esses meninos voltarem de Roma, eles estarão mais habilitados do que você para o poder. Ele não se titubeou, mandou matar os 2 netos. Esse homem, antes de morrer, na instância hidromineral de Jericó, fez jurar a sua irmã que no dia da sua morte ele deveria matar pelo menos um membro da nobreza de Jerusalém, porque queria ter lágrimas no seu funeral. Agora você pode entender um pouquinho por que ele se alarmou. Ao ouvir que tinha nascido um menino para ser rei dos judeus. E por que Jerusalém estava alarmada? Porque a cidade de Jerusalém era testemunha do quanto de sangue ele havia derramado naquela cidade. Então a primeira reação ao nascimento de Jesus, irmãos, foi de absoluta hostilidade. Mas confiram comigo, por favor, uma segunda reação. Versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas, preste atenção que Mateus é muito cuidadoso naquilo que nós chamaríamos de detalhes. Ele não convocou alguns, ele não convocou a maioria, ele convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo. Para quê? Para indagar onde o Cristo deveria nascer. E a resposta está no versículo 5. Em Belém da Judeia, responderam eles. Porque esses escribas e principais sacerdotes não respondem isso a não ser fundamentados na profecia, relatada no versículo 6, que está em Miqueias capítulo 5, versículo 2. O que me impressiona, irmãos, é que você, ao olhar o mapa de Israel, eles estão em Jerusalém, e Belém está apenas a 10 quilômetros de Jerusalém. É um trecho que você anda a pé, com 1 hora. A despeito de saberem que o Messias, que o rei dos judeus, nasceria em Belém, a despeito de saberem que os gentios vieram a mais de 1000 quilômetros para adorar o Messias, que tinham nascido em Belém, eles lidam com isso com absoluta indiferença. Eles conhecem, eles são doutores em Bíblia, eles são os teólogos da época, e eles lidaram com o nascimento de Jesus com total indiferença. Aliás, essa indiferença mais tarde se transforma também em hostilidade, porque são esses escribas e principais sacerdotes que vão comparecer diante de Pilatos, exigindo que Jesus fosse crucificado. Mas, amados irmãos, o Deus que vira a mesa vai nos impressionar agora com a postura dos magos. Vejam comigo, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Bom, todos vocês, todos nós, já vimos ou já participamos de cenários do Natal, em peças de Natal. E via de regra nós montamos o cenário dizendo que esses magos eram 3 e que eram reis. O texto não diz nada disso. O texto nem diz que eram reis e nem diz que eram 3. Aliás, a tradição chega a dar nome a eles de Belchior, Baltazar e Gaspar. A Bíblia não fala nada disso. Talvez a conclusão que eram 3
é derivada dos presentes, ouro, incenso e mirra, pressupondo que um deu ouro, o outro deu incenso, o outro deu mirra. Mas isso não está explícito na Escritura. Então, olhemos aqui 3 aspectos desta terceira atitude, ou terceira reação ao Natal. Primeiro, hostilidade. Segundo, indiferença. Terceiro, adoração. Viemos para adorá-lo. Vamos olhar o que eles fizeram antes de encontrar com Cristo. Por favor, volte os olhos comigo para o versículo de número 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos o quê? A sua estrela. Preste atenção que eles não viram uma estrela. A gente tem a ideia, e até também nas nossas peças a gente costuma fazer isso, né? Aquela estrela que sai lá do Oriente, vem. O texto não está dizendo isso. Que essa estrela foi ao longo do caminho, pelo deserto, 1000 quilômetros na frente deles. O texto não diz isso. Eles viram não uma estrela, eles viram a sua estrela. A pergunta é, como assim a sua estrela? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, rapidinho, depois a gente volta para esse texto. Em Números 24, verso 17. 24, 17. Está escrito, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Havia uma profecia acerca dessa estrela. Certamente, estas verdades escritas por Moisés no Pentateuco já tinham chegado a povos gentios. E eles conheciam essa profecia. E por providência de Deus, esses magos veem esta estrela. A estrela da profecia, a sua estrela. E eles têm plena convicção por revelação divina de que essa estrela que viram, a sua estrela, era um sinal de que o Messias esperado havia nascido. Aqueles que tinham a revelação especial, as Escrituras, as profecias, lidaram com indiferença. Mas aqueles que tinham apenas a revelação natural, deixaram a sua terra, atravessaram desertos inóspitos, regiões perigosas, numa longa viagem, na busca de encontrar o Messias. A segunda coisa que me impressiona, irmãos, é que, ao verem a estrela lá no Oriente, a sua estrela, eles partem precisamente para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque exatamente em Jerusalém era o centro religioso do mundo. Lá estava toda a cultura teológica da época. Lá estava o templo, lá estavam os estudiosos, os escribas, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estava o sinédrio, lá estava todo o aparato do saber bíblico e teológico daquela época, e eles partem para onde está a palavra de Deus. A revelação natural não os levou a Cristo, a revelação natural levou-os às Escrituras. Para saber precisamente sobre o Messias, é necessário abrir as Escrituras. Por isso foram a Jerusalém.
Se nós queremos conhecer Cristo, nós temos que abrir as Escrituras. Mas preste atenção o que é que eles fizeram antes de Cristo. Esses homens eram sábios, eram estudiosos. E certamente eles conheciam muito bem a história de Herodes o Grande, das suas atrocidades, da sua violência, das suas matanças. E ao chegarem em Jerusalém, eles perceberam como Herodes jeitosamente foi enredando a liderança religiosa para saber precisamente onde ele tinha nascido, e depois chamaram secretamente os magos: vocês vão lá, investiguem cuidadosamente, ao identificarem o menino, venham, me comunicam, para que também eu possa ir adorá-lo. E eles certamente, como pessoas inteligentes que eram, perceberam que eles estavam diante de uma grande ameaça. E aqui tem um ponto importante. Se eles fossem covardes, eles poderiam ter pensado o seguinte: você quer saber? Vão voltar de fininho para a nossa terra. Encontrar esse menino e botar nossa cabeça a prêmio. Esse Herodes que mandou matar tanta gente, até muitos da sua família, se nos pegarem tendo qualquer envolvimento com esse menino, ele também vai nos matar. Mas eles perseveraram em procurar a Jesus, apesar de todos os riscos e ameaças. A segunda coisa que me chama a atenção dos magos é o que fizeram ao encontrar Jesus. Porque agora sim a estrela vai adiante deles, os conduzindo para onde estava o menino. E eles entram na casa, não adoram Maria, não adoram José, eles se prostram diante do menino, e eles adoram o menino. Olha comigo, por gentileza. Olha comigo, por gentileza. Versículo 11. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Oh, irmãos, que coisa tremenda que nós encontramos aqui. Porque João capítulo 1, versículo 11 diz que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Que a cidade de Belém, a casa do pão, não tinha lugar para ele. E não encontrando lugar entre os homens, vai nascer entre os animais. Como o Cordeiro de Deus que era. Mas agora os gentios, aqueles que não têm tanto conhecimento, ao encontrarem Jesus, eles não só adoram, eles se prostram e adoram. Por entender uma coisa das mais importantes da vida: adorar a Jesus é a própria razão da nossa vida. Esse é o fim para o qual Deus nos criou. Você nunca alcança alturas tão excelsas como quando você se prostra diante de Jesus. Esse é o pináculo da vida, aos pés de Jesus, para adorá-lo. Mas vejam vocês ainda, que eles vêm não só para adorar, mas vêm para honrá-lo. Porque o versículo 11 diz que eles abrem os seus tesouros, entregando-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. É claro que eles devem ter sido instruídos pelo próprio Deus a trazer esses tesouros. Muito provavelmente esses tesouros foram os recursos que José, sendo pobre, de uma família pobre, precisa usar para fazer uma fuga rápida e longa para o Egito. Mais de 400 quilômetros pelo deserto, a ficar no Egito até a morte de Herodes. Mas esses tesouros, irmãos, muito mais do que presentes, apontavam para os ofícios de Cristo. O ouro tratando da verdade de que Ele é o Rei
dos reis. O incenso que era usado pelos sacerdotes, mostrando que ele é o sumo sacerdote. E mirra era um produto usado para embalsamar as pessoas mortas, mostrando que ele é o rei, que ele é o sacerdote e que ele é a oferta do sacrifício que veio para morrer em nosso lugar, em nosso favor. E desta maneira, os magos, os gentios, os de longe, os que tinham apenas a revelação natural, são aqueles que desabalam da sua terra, que enfrentam riscos, que reconhecem Jesus como Messias e que honram a Jesus, chamando-o do Rei dos Reis, o sacerdote dos sacerdotes, aquele que é o sacerdote e a oferta, aquele que é o ofertante e o sacrifício, aquele que deu a sua vida por nós. Mas para fechar, poderíamos perguntar o que é que eles fizeram depois que encontraram a Cristo. E o versículo 12 nos responde: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Isso é maravilhoso, porque toda pessoa que tem um encontro com Jesus não permanece mais no mesmo caminho. Eles sempre retornam por outro caminho. Sabem por quê? Porque estão prontos a obedecer. E o caminho é o próprio Jesus. Eu quero concluir dizendo, amados irmãos, que hoje, depois de 2000 anos aproximadamente, o mundo mudou muito, mas o coração do homem não. Nós estamos hoje também vivendo a chamada secularização do Natal. Pleno século 21, irmãos, nós estamos vivendo hoje a cristofobia de Herodes, a hostilização de Jesus nas nossas cortes, nos nossos parlamentos, nos nossos palácios, na imprensa, na mídia, na literatura, nos programas humorísticos, a ponto de um dos programas mais badalados da internet, seu protagonista dizer que quanto mais ele lê a Bíblia, mais ateu ele fica. E é claro que Jesus disse que muitos são assim mesmo. Eles olham, mas não veem. E por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Nós estamos vivendo esse tempo da hostilidade de Herodes, onde você se afirmar cristão, parece que você é um ser perigoso, ameaçador à sociedade. Mas por outro lado, irmãos, nós estamos vivendo hoje, em pleno século 21, 2000 anos depois, a indiferença dos religiosos, que tantos, ao saber tanto, não se dispõem a adorá-lo, não se dispõem a prostrar e reconhecer que ele é o enviado de Deus, o Messias de Deus. Mas louvado seja o Senhor. Você e eu viemos aqui hoje, você que está nos acompanhando, para fazer o que está no versículo 2 do texto lido. Nós viemos para adorá-lo. Nós viemos para adorá-lo. Você não saiu da sua casa hoje com outra motivação a não ser reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias de Deus, aquele que se encarnou, aquele que viveu, aquele que ensinou, aquele que fez milagres, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que voltou para o céu, aquele que está no trono, aquele que voltará gloriosamente. E a razão da nossa vida é adorá-lo. Poderíamos sintetizar sua história
na manjedoura, na carpintaria, na cruz, no túmulo vazio, mas no trono que está ocupado. Ele está no trono. E Ele voltará. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão do nosso culto. Ele é a razão deste encontro aqui, nesta noite. A Ele tributamos a honra, a glória e o louvor. E poderíamos juntar a nossa voz à voz dos seres angelicais. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Amém.